fala aí desse valor, assim, que até assusta, né? De indenizações, alto, de custos. Que bom seria, né? Em 3 anos foram 80. Em 5 anos. Em 5 anos, 80 bilhões. Então 80, Que bom seria se... 16 bilhões. Se fosse possível prevenir maior parte desses acidentes, né? E que isso nem se torne um ativo ali, trabalhista ali, enfim. Pensando numa analogia, Abreu, imagina um funcionário novo, experiente numa empresa que está iniciando. Então ele precisa conhecer a empresa, exatamente. O modelo também precisa ter esse contexto, ele precisa conhecer, ele precisa saber como que funciona a iluminação da empresa, como que é o ângulo que vai ser instalado na câmera, né, que será instalado, os EPIs que vão ser utilizados. Então todo esse processo de aprendizado a gente chama de calibragem. Então a gente precisa desse momento de calibragem para o nosso modelo entender esse contexto e ter uma assertividade cada vez maior para o cliente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje eu estou preparado para falar de segurança, o uso de EPI. O uso de EPI que é tão importante para a nossa indústria, mas que às vezes acaba sendo um pouco negligenciado, né? As pessoas acabam não usando ou usando incorretamente. E, baseado numa demanda, a gente criou uma solução do Venturos de monitoramento de EPI chamada Precavision. Então, eu estou aqui começando o episódio para mostrar o que é EPI, o que a gente está fazendo aqui para monitorar essa solução aqui do Venturos de visão computacional. E para quem não sabe, visão computacional é uma área de inteligência artificial, né? Para variar um pouco. E aí eu estou muito feliz que hoje eu trouxe 2 membros aqui da minha equipe. Eu vou apresentá-los. Brunão, obrigado, Brunão, por ter vindo aqui. Obrigado. Lívia, obrigado por ter vindo. Falar aqui, né? Assim, a gente já fala pouco, né? Todo dia praticamente, né? Pelo menos Sim. uma vez ao dia, né? Para falar dos nossos desenvolvimentos de produtos, mas vamos lá. A gente já abordou esse tema aqui quando teve o episódio da Cognitive, né? Que a gente falou sobre essa parte de prontidão cognitiva, também a gente mencionou essa parte de segurança do trabalho. Mas hoje a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mais focado nessa parte de monitoramento de equipamentos de proteção individual, que a gente vai chamar daqui para frente de EPI. Então, vou começar apresentando a Lívia. Hoje, se puder, você complementa, né? A Lívia, nossa gerente de produto do Venturos, já há 4 anos no Venturos? 3. 3 anos no Venturos, 3. né? Isso aí. E responsável por toda essa área de produtos. Lívia, obrigado por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E a Lívia também, para quem não escuta, a Lívia é uma das co-apresentadoras do Futuros Beats, né? Também a gente faz propaganda do Futuros Beats, do Futuro, tudo dentro. Então é aquela confusão tudo. Então, né? Agora, finalmente, no Futuros, né? Não só no Beats. Muito bem. Obrigado, Lívia. Obrigada. E Bruno Miguel, gerente de desenvolvimento aqui da área de tecnologia, inovação e produto, cientista da computação, né? Aí já é um pouco mais de Venturos, né? Quanto tempo? 11 anos. 11 anos de Venturos, né? Eu lembro quando você era testador júnior comigo, lembra disso? Comecei minha carreira como tester júnior. Tester júnior nos projetos E eu acho que da eu estou Epson, né? Da Epson. Exatamente. E acho que eu estou no seu time desde 2021, que eu Coitado, respondo né? diretamente para você. É isso aí. Muito bem. Então, bem-vindos e vamos lá. Antes de começar, aqueles recadinhos de sempre. Nos sigam lá no Spotify, no YouTube. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, sugestões. Também temos um e-mail, futuros@venturos.org.br. Pessoal, vou começar com a Lívia, né? E antes de entrar no Precavision, Lívia, a área de produtos é uma área extremamente nova no Venturos, né? Eu queria que você explicasse essa diferença, né? O Venturos sempre foi uma instituição voltada a projetos e, de repente, a gente começa a falar de produtos. Fala pra gente o que é a área de produtos do Venturos. Sim, bom, Abreu, acho que para quem já segue aqui o podcast sabe que o Venturos é um centro de tecnologia e de
30 anos de jornada, focado muito em desenvolvimento de software customizado, né? E ao longo dos últimos anos, a gente tem percebido uma demanda muito grande de soluções para atender mercados que a gente não atendia antes. Mercados que precisam de soluções de tecnologia mais ágeis, que possam ser implementadas já. Então, foi quando a gente começou a olhar para as soluções de prateleira, né? E muito com essa visão estratégica de atender, ampliar esse atendimento a vários mercados, que o Venturos começou com a área de produtos, né? Estou bem animada e feliz de estar desde o início e ver já muitos desenvolvimentos aí. Hoje a gente já tem um time de desenvolvimento 100% focado, usando boas práticas aí de produtos digitais, já temos uma operação com jurídico, financeiro, comercial, marketing, também estruturando para que esses produtos eles se constituam como novas linhas de negócio do Venturos. Então, é uma transformação aí também a partir de uma demanda de mercado, né? E Lívia, como que surgiu a ideia do Precavision aqui dentro? Bom, o Precavision, a gente foi muito interessante porque a gente começou a receber muitos leads que tinham interesse especificamente por soluções de monitoramento de EPIs. A gente começou a achar assim, nossa, interessante, né? Bem específico. E juntou isso a uma percepção que a gente já tinha ali junto com os nossos heads de um amadurecimento dos mercados para receber soluções de visão computacional nas suas operações, né? Então, acho que com o boom da IA também, o pessoal começou a se abrir bem mais. E aí, a gente decidiu fazer o primeiro MVP. Quando a gente fez esse primeiro MVP, a gente começou a apresentar para os leads, eles já pediram proposta comercial, alguns já toparam ser early adopters, e a gente começou a ver que tinha um mercado bom para a gente explorar nesse sentido, né, de segurança do trabalho. Muito bom. E depois a gente até aborda isso, né? Tem toda uma questão do mercado brasileiro, né? Sim. Obviamente, a gente tem muitos acidentes de trabalho, a gente tem uma preocupação de multas das empresas, tudo. Então, realmente, aquele tanto de mensagem que a gente recebia, né, de perguntas, era uma dor do mercado, né? Acho que quando se desenvolve um produto para resolver uma dor, a chance de acertar sempre é muito maior, né? Sim. E Bruno, você, além do time de produtos, você também cuida dos times dos centros de excelência, né? O Venturos tem 3 centros de excelência em IA, blockchain e computação quântica, e tem toda uma linha de pesquisa, né? A gente tem projetos de visão computacional há mais de 10 anos no Venturos, né? Antes mesmo da febre da IA, a gente já tinha toda uma equipe aqui muito bem estruturada. Como que é essa integração centro de excelência, né? Visão computacional para o desenvolvimento de produto? Como que funciona isso na prática aqui dentro? Sim. Abreu, não adianta a gente ter pesquisas de ponta se a gente não consegue resolver uma dor do cliente. E também não adianta a gente ter um produto se a gente não consegue evoluir. Então, com isso, a gente criou um ritual, um encontro entre os pesquisadores e o time técnico de IA do produto. E o resultado foi fantástico. Nessa reunião, a gente traz nossos problemas, nossos desafios que nós encontramos. E um deles era a parte de calibragem, que a gente vai explicar um pouco mais para frente como que funciona. E um dos nossos pesquisadores teve um insight sensacional, que ele estava já pesquisando modelos de LLMs, que cada vez mais está evoluindo, né, e saindo novos modelos. E ele falou, tem um modelo muito bom, de uma assertividade muito boa para imagens, achar objetos em imagens. E com isso, ele teve a ideia de criar uma ferramenta para poder nos auxiliar nessa parte de anotação de dados, que é um processo bem custoso. Então, com isso, hoje, nós temos uma ferramenta que ela faz já uma pré-anotação. Então, a gente consegue otimizar muito o nosso processo de calibragem, até oferecendo uma prova de conceito para alguns clientes que queira saber qual é o número de assertividade no ambiente dele. Então, esses encontros, esse intercâmbio de conhecimento é realmente fantástico e nos ajuda muito na evolução do produto e nas pesquisas. Isso realmente é muito bom, porque a gente tem toda a metodologia de radar, a gente pesquisa, então é bom juntar, né? Na verdade, até um parênteses aqui, nem está na pauta, mas o Venturos usa uma metodologia no Centro de Excelência chamada
Design, Science, Research Methodology, DSRM. E essa é uma metodologia boa para centros de excelência que a gente tem. Então, o Venturos é um ICT privado, ele tem pesquisa, mas ele tem que ter clientes, gente, né, bancando as nossas pesquisas, que voltam para os clientes e tudo. Então, essa é uma metodologia que ela pega uma tecnologia e aplica essa tecnologia para um problema real. Então, a partir do momento que a gente tem uma dor, né, pessoas não usando equipamento de proteção individual, você pode ter 50 fiscais lá, né, correndo atrás, que é mais mão de obra, é mais gente também para estar usando EPI, então começa a virar uma bola de neve. Por que não ter uma solução, né, de visão computacional, IA, para isso? Mas a IA clássica, que é a visão computacional, ela precisa de dados anotados, dados de qualidade anotados, que é uma dor. Sim. Né? Então, você fazer um sistema de visão computacional, ao contrário de uma LLM que você usa, tudo, que ela foi treinada com a internet inteira, na verdade, esse sistema ele precisa de dados anotados. Né? Depois a gente pode até entrar numa outra área de pesquisa, que é World Models, né? Que agora não são mais as LLM, mas aí depois a gente pode comentar um pouco disso. Mas eu queria perguntar para vocês, eu vou deixar livre para quem vai responder essa primeira pergunta. Legal, falamos aqui um pouco, uma introdução, que é produtos, aí o que é essa integração centro de excelência, Precavision, mas quem que pode me dar um pitch aí sobre o que é o Precavision? Simples. Quem que vai ser o responsável por essa tarefa? Eu posso começar e ele complementa. Boa. Vamos lá. Então, pera um pouquinho que eu vou pedir para a Lívia também. Boa, isso, vamos lá. Fazer uma demonstração prática. Prática, ó. Boa. Exatamente. Bom, Você também ou não? Você não vai de... Acho que vai Não, no meu não. aqui, ó, Então que tá eu tô bom. mais em frente à câmera. Perfeito. Então, O Precavision é um sistema de visão computacional que a gente identifica se a pessoa está utilizando o EPI ou não. Então, pode ver que a Lívia agora estava utilizando e ela removeu. vou colocar aqui. De novo. Aí. Exatamente. Nesse momento, está utilizando, nosso sistema ia identificar, ok. Ok. A partir do momento que ele vê essa ausência do EPI, ele notifica. Boa. Então, a gente conecta nas câmeras dos nossos clientes e fica ali o tempo todo capturando imagens. Essas imagens a gente roda da AWS, na nossa nuvem, que ali está o modelo de IA, e ali identifica, opa, teve uma ocorrência. Ele retorna essa ocorrência e grava esses dados numa plataforma. Então, o cliente tem todos os dados ali salvos de todas as ocorrências que teve durante essa detecção. E numa parte assim, mais explicando possibilidades de integração à operação ali do cliente, é possível configurar ali, associar os EPIs a cada câmera. Então, se eu tenho uma área de trabalho que tem 3 câmeras, eu consigo, olha, nessa câmera aqui, capacete e óculos, nessa eu preciso de touca Isso é e importante, máscara. né? Porque nem todo setor tem que usar a mesma EPI, né? Além de delimitar. Às vezes você tem um posto de trabalho que do lado tem um corredor que passa um supervisor e que ele não necessariamente está com EPI. E do lado tem ali o operador que precisará utilizar. Então, é possível fazer essas configurações para ficar até mais, não só ter um modelo de IA que é assertivo, que é o que a gente entrega ali com a solução, mas também uma configuração que atenda ali a operação desse cliente. Muito bom. E aí, uma pergunta agora para vocês. Quando a gente começa a pôr esses óculos, o capacete, a gente já imagina um engenheiro civil, né? Uma obra, ou uma estação de extração, uma estação de petróleo, alguma coisa assim. Mas, assim, na prática hoje, quem são os setores da indústria que mais procuram o Venturos para o Precavision? Aonde que o Precavision está chamando mais atenção? Quando a gente fala de setores que podem ter ali algum tipo de periculosidade, um olhar mais atento ali da segurança do trabalho, tem uma amplitude bem grande, né? Então, a gente já viu, a gente atende hoje clientes que são da construção civil, mas também clientes da área de cozinha industrial, de agro, de indústria, até indústria química, né? Química, Mas quando a gente olha para o mercado, a gente vê que tem setores, por exemplo, como saúde,
como mineração, até mesmo alguns setores ali mais sensíveis, como você disse, de óleo e gás, né? Que a gente já tem também um Precavision instalado por lá, que precisam disso. E o nosso modelo, acho que o Bruno vai saber trazer melhor, mas a gente tem os modelos para cada segmento. Então, quanto mais a gente amplia nossos segmentos, mais os nossos modelos vão ficando mais específicos. É bom dizer, né, Abreu, que nosso modelo é escalável. Então, a gente, sim, começou focado na parte de construção, mas a gente viu também que há essa necessidade em outros segmentos. E, com isso, a gente arquitetou o nosso modelo para ser escalável para outros segmentos também. Isso é super importante, né? Então, hoje, no momento, né, são esses aí principais que a gente utiliza, mas tem uma possibilidade de expansão muito forte, né? Setor hospitalar, tem EPIs bem específicas, né? Setor de laboratório também, às vezes. Que a gente encontra alguns setores que utilizam mesmo os EPIs, né? Por exemplo, máscara, touca, que é uma empresa química também é utilizada também no hospital, por exemplo. E tem também EPIs mais complexas, como balaclava, né? Que é um negócio... Aí já começa a complicar um pouco mais. Sim. Mas um ponto que também as pessoas precisam entender, o Precavision é B2B, business to business, né? Ele não é um app, um Uber, um iFood aí que você instala para a pessoa consumir, né? E esse processo de vender para empresas, né, ele nunca é algo tão simples quanto vender, que é só você pôr um cartão de crédito ali de um consumidor e está resolvido. Então, tem toda uma questão de setup, tem toda uma questão de instalação. Ele não é plug and play que a gente fala, né? Você pegou, instalou e está usando. Mas também precisa disso, né, Bruno? Acho que vale a pena explicar por que precisa de todo esse setup, desse tempo de uso inicial, né? Explica pra gente por que isso. Pensando numa analogia, Abreu, imagina um funcionário novo, experiente numa empresa que está iniciando. Então, ele precisa conhecer a empresa, exatamente. O modelo também precisa ter esse contexto, ele precisa conhecer, ele precisa saber como que funciona a iluminação da empresa, como que é o ângulo que vai ser instalado na câmera, né, que será instalado, os EPIs que vão ser utilizados. Então, todo esse processo de aprendizado a gente chama de calibragem. Então, a gente precisa desse momento de calibragem para o nosso modelo entender esse contexto e ter uma assertividade cada vez maior para o cliente. Essa questão da luminosidade, sensível. É muito sensível. Muito. Né? Um sistema de visão computacional ele depende muito da questão da iluminação. Exatamente. Né? Tantas soluções travam, né, por conta de uma má iluminação, de você não conseguir isolar. Então é um problema bem... Sim. E é legal bem complexo. Né? Legal trazer também que esse momento de calibragem é a nossa equipe técnica que fica responsável por todo esse processo. E quando a gente tiver uma assertividade que a gente considera boa, né, acima ali de 80%, a gente libera a nossa plataforma para o cliente começar a utilizar, para ele ter essa experiência já com uma assertividade muito boa lá na frente. Perfeito. E eu ia começar com a Lívia, mas eu vou começar com o Bruno e depois eu vou para a Lívia, porque tem uma questão aqui. Eu vou dividir essa pergunta em duas fases, né? Porque são muitos desafios, né? Até do tempo que a gente começou, da ideia, da primeira POC, até isso virar um MVP, tudo foi bem rápido, né? Aqui dentro, em termos de projeto, né? Mas tem essa questão, né? Tem o projeto, tem o produto... Então eu vou dividir essa pergunta assim, tecnicamente, né, quais foram os desafios, né, para você ter uma equipe de produto, depois culturalmente, que aí eu vou jogar para a Lívia essa pergunta, mas vou começar com o Bruno então. Bruno, então quais foram os grandes desafios para a gente ter esse desenvolvimento, né? A gente passou por várias fases de POC, MVP, hoje está no mercado, o go-to-market. Como que foi tudo isso aí? O nosso desafio, Abreu, ele já começa na parte ali na criação das telas, né? Que o pessoal de UX faz um trabalho fantástico, o nosso time, porque o Precavision ele nasce já com uma essência de uma facilidade na usabilidade. Então, a gente entendeu o nosso público final, nosso público-alvo, e pensamos, vamos criar algo fácil de acesso, que ele usa, né, que poucos cliques e consegue chegar em resultados. Então, o desafio que nós temos é, na evolução do produto, se preocupar muito com isso. Então, as novas funcionalidades que nós vamos implementar, a gente tem várias reuniões para discutir se realmente isso aqui está bom, como que está a usabilidade disso, para manter essa essência aonde nasceu o Precavision. Então, isso é um dos nossos desafios que nós temos. O outro eu posso dizer que é
tentar automatizar o máximo possível essa parte de setup, que o cliente tenha menos contato possível conosco, que deixa muito fácil que o time de TI das empresas possa realizar esse setup facilmente, instalação no Precavision. E na parte de Abriel, eu vou trazer um desafio que é lidar com diversos tipos de ambientes diferentes, contemplar esses ambientes, cada cliente em sua particularidade, né, de ambiente. Isso é um desafio muito grande que nós temos. Identificação de objetos pequenos. Por exemplo, um ponto que os clientes trazem bastante para nós é: vocês conseguem detectar protetor auricular? Mas aquele interno, isso a gente não consegue ainda. Por quê? Porque ele, além de ser pequeno, dependendo da distância, fica muito difícil. Não pega. Exatamente. Então, esse protetor é um que a gente já fala para os nossos clientes. Ó, a gente ainda não consegue detectar. Só aquele que é aquele externo. Headphone, né? Exatamente, que eles chamam de concha. Então, esse é muito mais fácil a identificação, né? A detecção dele. Cabelo da Princesa Leia, né? E aí, Lívia, e culturalmente? Bom, eu vou começar trazendo um dado que eu trouxe aqui para agitar a conversa, né? Saíram alguns dados aí dos últimos 5 anos aqui no Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, vou usar minha cola, tá, gente? Ok. E do Observatório da Segurança e Saúde do Trabalho, que nos últimos 5 anos ocorreram quase 3,5 milhões de acidentes de trabalho. E desses acidentes, eles geraram um custo acumulado de mais de 80 bilhões só de gastos previdenciários e indenizações judiciais. Então, vocês imaginam muita. Então, vocês imaginem a possibilidade de dialogar com diversos setores dentro das empresas. Então, assim, quando a gente está falando aqui de desafios, a gente está falando de um desafio não só de atender ali diversos segmentos, mas de dialogar com diversos stakeholders. Então, hoje, quando eu falo de público do Precavision, a gente já fala: ok, o Precavision é um grande parceiro do técnico de segurança do trabalho para conseguir gerar uma boa base de dados que vai apoiar a auditoria, processos educativos. Mas ele também apoia uma área de TI que quer automatizar esse processo e trazer mais eficiência a partir das soluções digitais. E também apoia uma área de RH, que precisa de relatórios, precisa entender onde que está essa segurança do trabalho versus todas as outras políticas aplicadas. E ainda a área jurídica, né? Quando a gente fala aí desse valor, assim, que até assusta, né? De indenizações, alto, de custos. Que bom seria, né? Em 3 anos foram 80. Em 5 anos. Em 5 anos, 80 bilhões. Então, 80, Que bom seria se... 16 bilhões. Se fosse possível prevenir maior parte desses acidentes, né? E que isso nem se torne um ativo ali, trabalhista ali, enfim, que nesses prazos que o jurídico tem de 2 a 5 anos, que nem precise, né? Que, já economizou, já não teve acidente de trabalho, como que a gente já consegue mostrar a real situação, até mesmo para o trabalhador ali ser cuidado, né? Para os que estão ainda em operação conseguir ali também se sentirem protegidos. Então, imagine o desafio que é falar com todas essas pessoas. Às vezes a gente vai numa reunião para mostrar o Precavision, a gente fala com perfis totalmente diferentes e que buscam impactos de negócio totalmente diferentes também. Eu vou dizer, Abreu, que nas nossas apresentações que a gente tem com o cliente, que o Precavision, ele protege a vida do funcionário e a saúde financeira da empresa ao mesmo tempo. Sim. Então, esse acho que é o melhor slogan, né? Protegendo o colaborador e a saúde financeira. E a saúde financeira. E até por falar em saúde financeira, todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha. Tem uma preocupação muito grande, que o pessoal sempre nos questiona, né? Que é com relação ao LGPD, né? Então, assim, mas vocês estão salvando todas as imagens, né? Eu tô guardando aqui, eu estou identificando quem que é o colaborador, tudo, mas a ideia não é identificar e punir, né? Já saiu um e-mail direto, advertência, falta de EPI. Não mesmo. Na verdade, é ser uma ferramenta educativa. Por que este setor está com tanto problema? Será que todo mundo foi treinado? Isso mesmo. Será que... como que tá? E você pode fazer várias inferências ali, né? Será que o horário de almoço está muito curto, não está dando tempo, o pessoal está correndo? Então, tanto insight pode surgir. Então, é uma ferramenta de dados, é uma ferramenta para você ter uma inteligência justamente para proteger o colaborador e para proteger... Então, essa questão de LGPD, essa questão
vou para os dois, tá? Como que a gente garante que a empresa também, não só tem a questão do EPI, mas tem a questão da LGPD também sendo cumprida? Bom, vou dar um contexto geral e passar aqui, mas a gente tem, não só para o Precavision, mas para os outros produtos do Venturos, uma política assim, bem forte, né? Tanto pensando em compromissos que a gente tem jurídicos aí em cima das nossas políticas de privacidade, tratamento de dados, mas também quando a gente fala que a área de produtos ela está dentro ali do guarda-chuva do famoso time do Abreu, que é o time de tecnologia, a gente dialoga muito com a área de TI e de segurança da informação. Então, tem um trabalho bem forte de estruturar toda essa parte de segurança, privacidade dos dados, usando os protocolos mais adequados. Muitos clientes pedem para a gente a ficha técnica, a gente já proativamente gosta de enviar também, principalmente quando a primeira pessoa é da área de TI, para poder ver o que a gente acessa, quais são os protocolos, quais são as portas, como que está a arquitetura. Então, a gente sempre tem o maior prazer de explicar para os nossos leads como que é a arquitetura da solução, como esses dados vão transicionar e que tipo de cuidado a gente vai ter, exatamente porque a gente sabe que não só dados, mas são dados de pessoas reais, né? E são dados, pessoas reais ficou até engraçado, mas são dados de pessoas que estão ali no dia a dia, na operação, e muitas vezes ali expostas, são né? Dados sensíveis, né? São dados sensíveis, exatamente. Então, esse é um compromisso pensando em estrutura, né? De Venturos. Aí. E vale ressaltar, Abreu, que o Precavision não identifica a pessoa, né? Exato. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre bateu desde o início. Bate, né? A pessoa pergunta, os clientes perguntam, mas vai identificar qual é o funcionário? Não. A gente vai salvar um print daquele momento da ocorrência, mas quem faz a identificação são vocês da empresa. Perfeito. Então, essa separação acho que é super importante para ele ser reconhecido como uma ferramenta de gestão e treinamento. Né? Exatamente. Sim. Mais educativo, como você mais citou. Mais educativo do que tudo. E com esse momento aí da saúde e segurança do trabalho, o pessoal olhando muito também para a NR1, né? É essencial tomar conta disso também, de não ser uma ferramenta que resolve uma questão, mas que atravessa outra. Então, a gente tem bastante cuidado para que seja realmente algo que proteja também essas pessoas que estão ali na ponta. Né? Muito bom, muito bom. E o mercado, como que ele vem reagindo, assim, quando a gente faz essas apresentações, quando nos busca? Como que está sendo o feedback do mercado com relação ao Precavision? Está atendendo, não está? Como que está sendo isso? É muito positivo, Abreu. Quando a gente faz uma apresentação comercial ali para eles têm uma reação muito boa, porque realmente é uma dor muito forte que as empresas têm. Então, empresas nos procuram falando assim, por exemplo, eu estou tirando uma certificação importante aqui para a nossa empresa e eu preciso realmente certificar que nossos colaboradores estão utilizando a API. Perfeito. Exatamente. Então, quando eles veem que a nossa solução agrega esse valor dentro da empresa, que vai ajudá-los, como você falou... Uma ISO que eles estão certificando? É uma ISO. Esse último que eu fiz com essa empresa, essa reunião comercial, é uma ISO que eles estão tirando. Então, realmente, agrega muito valor ali no dia a dia para eles, né? Depois a gente coloca, tá, pessoal, na legenda aqui, a ISO que corresponde, tá? Sim. Eu ia falar uma ISO aqui, mas não vou falar bobagem, né? Então a gente pesquisa direitinho aí e coloca depois. Boa. Que mais, Lívia? Bom, a gente está num momento aí bem estratégico, né, do Precavision. Então, a gente já fez o nosso go-to-market, a gente já tem percebido muitos setores abertos para instalação, para começar a perceber os primeiros impactos. Estamos com um desafio aí bom de ampliação de mercados, né? Acho que se eu pudesse dizer desafio que a gente tem agora do Precavision é realmente essa expansão. Porque, como a gente estava explicando, a gente tem diversos modelos, né? E esses modelos, eles são bem adaptados a cada segmento. Então, o Precavision, quanto mais ele cresce, melhor ele fica, melhor ele atende essas pessoas e maior a possibilidade até para ele se ampliar e se tornar mais global nesse sentido de atender outras dores de segurança do trabalho. Que acho que depois a gente fala um pouco mais sobre futuro, mas a gente tem percebido já as portas bem abertas e as empresas preocupadas com isso, de gerar esses dados, para não ficar uma visão também bem enviesada, né? Eu tenho a sensação que essa área não está tão legal.
Será que é uma sensação ou será que é algo que se dá na prática? Porque a tecnologia potencializando aquele conhecimento que o técnico vai ter na prática. A Né? gente pode dizer que hoje o mercado-chave, o mercado principal que a gente está focando é construção civil e indústria. A gente hoje tem olhado bastante para manufatura, construção civil, mas a gente já tem percebido que a solução vai bem além. Então, a gente está com leads importantes do agro. Da saúde também, setores de logística e óleo e gás. Né? Acho que para quem já escutou, assistiu o Futuros, né, da Cognitive, que é uma grande parceira, percebe também, já entendeu que esse segmento ele é bem chave para a gente ser mais enfático em segurança do trabalho, porque os riscos, os acidentes são difíceis. É muita grana, né? Eu estava fazendo uma conta Sim. aqui de cabeça, é quase R$1 bilhão por mês. É mais de R$1 bilhão por dinheiro, mês. sim. É muito dinheiro. A gente não tem noção, Sim, né, de sim. quanto a gente gasta por não estar focando em segurança. Sim. Isso aqui é a última pergunta, mas talvez a gente tenha mais uma pergunta aqui. Mas e o futuro? O que vocês preveem aí de futuro para o Precavision? Né? Mais EPIs, mais funcionalidades, ampliar o escopo dele? O que vocês visualizam? Essa é uma pergunta bem aberta. Vou começar com a Lívia agora. E aí, Lívia? Bom, o Precavision, ele tem... Eu estou aqui toda hora frisando o quanto a gente tem uma amplitude de possibilidades, porque o Precavision, ele nasce para solucionar um problema, que é o uso de EPIs, né, uma dor da indústria, mas o Precavision, ele, quando a gente olha para o futuro, a gente vê que ele pode atender outras dores também relacionadas à segurança do trabalho, principalmente relacionadas a comportamento de risco. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o uso de celular em ambientes proibidos, circulação em áreas perigosas, às vezes algumas áreas que alguns veículos passam e que pesados, né, e que o colaborador não pode passar. Tudo isso, o Precavision, como uma solução de visão computacional, ele pode abarcar. E a gente tem olhado muito para isso. Claro, melhorar ali a gama de EPIs pré-treinados, claro que tornar a solução melhor, mais assertiva, com melhor usabilidade, mas também ampliando para olhar para esses outros comportamentos de risco. E aí, quem sabe um dia a gente ter um sistema ali tão amplo que a gente possa até ter respostas, ter indicadores preditivos. Então, áreas que têm um pouco mais de risco de ocorrer algum tipo de incidente, que possa trazer esse olhar mais preventivo, preditivo, para os gestores poderem atuar ali diretamente. Então, assim, sem dar tantos spoilers, mas o caminho é amplo e a gente está trabalhando bastante nisso, não só time de produtos que, né, como falamos, estão a milhão, mas também o time de pesquisa que apoia bastante, e esse, para mim, é o grande diferencial, né, quando a gente fala de um produto Venturos, né? A excelência tecnológica, sim, aplicada ali no mercado para resolver dores que a gente já conhece, de mercados que a gente já conhece. A gente tem uma preocupação muito grande com o nosso backlog, né, Abreu? A gente procura sempre escutar os clientes, até reuniões comerciais, apresentação do Precavision, alguns já trazem alguns insights para nós. Mas vocês, essa parte comportamental, é super interessante. A pessoa fala, mas vocês conseguem identificar se a pessoa está lavando a mão corretamente? Se a pessoa, ao descer a escada, está segurando o corrimão? Então, a gente viu essa necessidade de mercado e nosso time de pesquisa já vão iniciar uma pesquisa interna para a gente poder atender essa necessidade de mercado também. Eu acho que, obviamente, a detecção pura e simples de objetos, ela foi o caminho natural, né? É só ver sim ou não capacete, sim ou não máscara, etc. Agora, o comportamento ele é muito, ele é muito mais difícil, né? Mas ele também ele abre possibilidades de outras áreas, né, da gente integrar aqui. Então,
Hoje, por exemplo, existe uma área de IA chamada IA causal, né? Então também, é um pouco de trabalhar a causa, né? do problema. Toda essa parte que a gente tem hoje de detecção de anomalia multimodal. Você pode pensar que quando você configura que aquele objeto, o ser humano, ele tem que ter um capacete, e quando ele não está, é uma anomalia, né? Não deixa de ser uma detecção de anomalia. Sim. Mas você usar o multimodal, né? Usar uma LLM também para treinar, isso também a gente começa a ter grandes ganhos, né? Então, é um baita desafio, né? É um desafio muito grande. A Lívia tem uma frase que o pessoal fica doido, né? Quando que termina o produto? O produto nunca termina. É isso aí, olha lá. Então, O produto está sempre em desenvolvimento, sempre em melhoria. desenvolvendo, né? Sempre. E isso, gente, é muito fácil. Eu faço uma analogia muito grande, né? Quando o pessoal fala, o produto não vai acabar. Gente, todo mês a sua interface ali do Netflix muda. Sim. Sim. Ou você vai abrir o Spotify, tem uma novidade ali, né? Atualizações. Atualizações, novas sugestões, né? Tem uma funcionalidade que não veio para o Brasil ainda, que é você usar IA para gerar o seu playlist. Nossa, porque é difícil, né? Gerar playlist e tudo. Então, assim, o produto não acaba. Não acaba. Então, a gente pegar essa parte de comportamento, que é a causa raiz do acidente de trabalho, isso tem um impacto fantástico aí até na cultura, na né? cultura, Até na cultura. em tudo, né? Uhum, então, sim. muito bom. Pessoal, então, esse foi o nosso episódio aqui falando de Precavision, a nossa solução de monitoramento de EPI. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, não deixe de colocar ali o seu joinha também. Manda e-mail para a gente, futuros@venturos.org.br. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.